começamos mais uma vez aí a nossa live. Hoje eu queria trazer um tema eu queria trazer um tema leve, mas não deu. A gente vai falar aí sobre a segunda onda de Covid no mundo e como ela pode impactar, como ela vai impactar as nossas vidas aqui no Brasil. Eu queria trazer um tema mais descontraído, hoje é domingo, não é? Mas a gente acordou aí com a notícia onde vários países aí pelo mundo afora estão decretando novamente o lockdown para conter o avanço do coronavírus, na segunda onda do coronavírus, e a gente precisa falar sobre isso porque é muita fumaça sendo vendida por aí. Muitas daquelas pessoas lacradoras que estavam naquela pegada, fique em casa, já esqueceu o fique em casa, estavam falando vamos pra rua, e a gente tem aí a politização da crise, e a gente não pode cair de novo nessa balela, nessa conversa, porque muitas vidas foram perdidas, não por falta de assistência, não por falta de insumos, não por falta de médicos, mas sim, muitas vidas foram perdidas pela uma incompetência, uma ingerência por parte dos políticos em controlar e atenuar aí a crise do coronavírus. Bom, vamos lá? Bom, como eu já adiantei, aí vários países pelo mundo afora estão decretando novamente o lockdown, né, principalmente ali na Europa. Eles tiveram, né, já estão subindo, explodindo o número de casos do coronavírus e internações em hospitais, e para preservar aí o sistema público, né, para preservar o sistema de saúde, eles estão aí decretando novamente o lockdown. E Portugal, se eu não me engano, decretou hoje, e é extremamente complicado. No Brasil, colocando agora na nossa jabuticaba, não é? No Brasil a gente não houve lockdown. Lockdown no Brasil não existiu. É balela, é conversa que fala que existiu. Não, no Brasil não. O que o Brasil existiu foi um pequeno isolamento social e talvez essa puta cagada nos livre da segunda onda. Mas por quê? Por que eu estou dizendo isso? Ora, nas grandes periferias, eu estou falando aqui de Cidade Tiradentes, você ouve uma diminuição na movimentação das pessoas, mas você não ouve de fato o lockdown, as pessoas não pararam, porque infelizmente se elas parassem, não é, elas iriam padecer, elas iam morrer de fome, porque a gente já vivia numa crise, a gente já vem há alguns anos numa crise, a gente estava tentando se recuperar, tentando aí evoluir no sentido da economia, a gente estava tentando sair do buraco e veio o coronavírus. Então, muitas dessas pessoas que não ficaram em casa, não fizeram o isolamento, elas não fizeram isso pelo simples fato que se elas ficassem em casa, morriam de fome. As pessoas tinham que sair de suas residências para trazer o pão de cada dia para suas famílias. Pois bem, com esse fato, acho que a gente não teve uma diminuição abrupta no número de contaminados que ocorreu na Europa. Lá as pessoas se trancaram realmente, então você via numa linha, travou o vírus, agora que as pessoas meteram louco e tentando voltar à vida normal, essa curva ela subiu. Aqui no Brasil talvez isso não ocorra de forma tão violenta que vai explodir a segunda onda, porque a gente sempre teve ali uma margem de contaminados, uma margem de pessoas ali que infelizmente estavam portadoras do vírus, às vezes assintomática, mas ele não deixou de circular. Então a gente teve no quadro, né, no platô, talvez a gente tenha diminuição e não vai explodir. A gente talvez volte a indicadores aí do que estavam no auge da primeira onda. Isso é ruim, entendeu? Não vou dizer que isso é bom, isso é ruim, mas talvez a gente não veja uma explosão como lá fora, que tá subindo, e isso aí é extremamente complicado, porque lá fora você já teve um dano econômico muito grande com o lockdown, com o primeiro lockdown, e com o segundo, eu tenho certeza que as coisas vão se complicar muito lá fora. No Brasil, a gente já vive numa coisa complicada e, infelizmente, não é? Devido aí à falta de gerência, à falta de empenho de nomes, né, que foram ligados à política, você entra governo, e isso antes pandemia. Entrava governo, saía governo, entrava nome, saía nome, e a coisa nunca melhorava, a coisa só piorava. E, infelizmente, no momento de bonança, a velha fábula da cigarra e da formiga. Se você no momento de bonança, se você no momento de saúde, você não se prepara, você não se capacita, quando vem aí a momentos difíceis, você às vezes é pego aí despreparado, e isso faz muito mal. E o que eu quero dizer com isso é que a gente tem um fato que vai vir na segunda onda. Eu creio que haverá segunda onda. O que a gente pode mudar nela é exatamente essa violência da subida dos casos.
a gente tem que se preparar agora, porque eu torço para que não venha, mas eu me preparo para a segunda onda. E o que mais me preocupa, o fator mais preocupante é a mudança da cepa do vírus. Ninguém está comentando isso, ninguém fala isso, mas se você se debruçar, existem vários estudos dizendo que o vírus já está começando a fazer a sua mutação. E como a gente tem o vírus da gripe, que todo ano você tem que tomar uma vacina, porque muda a cepa e você tem que estar sempre atualizando isso, o coronavírus, na minha opinião, nada mais é do que uma nova gripe, uma gripe mais pesada. E se houver de fato essa mutação começar a se acelerar, essas mutações na cepa dos vírus, infelizmente a gente vai ter uma grande dificuldade na atualização das vacinas. Isso é um fato, você pode se debruçar. As pessoas que apostavam na imunidade de rebanho deram com burros na água, infelizmente. A gente tem vários estudos aí dizendo que a imunidade ela é duradoura numa média de 3 a 5 meses. Então você pega a primeira vez coronavírus, você fica de 3 a 5 meses imune. Após de média de 3 a 5 meses, a sua imunidade começa a diminuir e você começa a ficar começa a poder ser vítima dessas mutações, dessas cepas, né? Porque você vai diminuindo a sua imunidade, seu corpo vai deixando de estar ali vívido na memória do sistema imunológico esse vírus, e você pode sim sofrer a reinfecção, a segunda infecção por coronavírus. Isso aí já é uma realidade, existem vários estudos sendo conduzidos no mundo, mas quem apostava na imunidade de rebanho, falando que não, que tinha que abrir, que tinha que tudo, infelizmente a situação é muito mais complexa. E muito mais complexa é o cenário político brasileiro, aonde você tem políticos incompetentes, incapazes, ridículos, aonde você não se pautou pela ciência de fato, você politizou uma crise sanitária. Muitas das vidas que a gente perdeu poderiam ter sido salvas, não pelo fato de você ter respirador, não pelo fato de você ter luva, não pelo fato de você ter médico, não pelo fato de você ter UTI, mas simplesmente pelo fato de você como gestor público, de você como pessoa pública, de você como governante, ter se debruçado sobre o tema e ter instruído melhor as pessoas, ter falado a verdade para as pessoas. No começo era uma fumaça desgraçada, onde você tinha pessoas querendo marcar coletivo de imprensa todo dia, onde você tinha outras pessoas querendo tirar do casting de atores políticos aqueles que se sobressaíam por um ego pessoal. Entramos aí ridiculamente numa briga pessoal entre dois nomes da grande política brasileira, aonde um ia para um lado, outro ia pelo outro, e no final das contas quem pagou o preço de tudo isso foi a população, que ficou desassistida, ficou desorientada, não sabia em quem acreditar, no que acreditar. A OMS tem papel fundamental também nessa briga, porque ora dizia uma coisa, ora dizia outra. Isso é um fato, isso não é achismo. A história, no final disso a gente vai poder julgar com exatidão, entendeu? Não o acerto ou o erro, isso não tem como ponderar isso, mas sim a postura das pessoas diante dessa crise sanitária, diante desse grande desafio. E, mais uma vez, eu quero salientar que no Brasil a gente vai ter eleições, e a sua escolha para, indiferente do cargo político, seja prefeito, vereador, influencia sim nessas questões corriqueiras. Se a gente tivesse se atentado mais aos nomes políticos na história do nosso país, talvez a gente não teria sido tão penalizado. Às vezes, o Brasil, ele tem tudo. Ele tem recurso, ele tem mão de obra, ele tem expertise, ele tem uma sinergia muito boa. O que falta aqui é gerenciamento. O que falta aqui são cérebros pensantes, cérebros que estejam engajados em melhorar a vida das pessoas e não a roubar, não a se perpetuar no poder, vamos colocar assim. Bom, para quem duvida de como a política pode influenciar negativamente ou positivamente uma crise igual essa, eu recomendo que vocês assistam uma série do mais grande jornalista Roberto Cabrini. Eu não sou jornalista de formação, mas eu me inspiro muito por esses grandes nomes que a gente tem no nosso jornalismo. Roberto Cabrini, de longe, é o que mais me emociona, o cara que mais vai em cima, o cara que é mais combativo. Ele fez uma série fantástica sobre o coronavírus, aonde no começo ele foi até Manaus, mostrou lá a incapacidade, a ingerência, o roubo que houve
nos recursos públicos e como isso afetou demais a vida das pessoas. Ele também mostrou como, infelizmente, grande parte da nossa população ela ainda está ali entorpecida pela essa pegada, pela essa incoerência que vem de cima para baixo, onde pessoas não usavam máscara, não estavam cientes do que estava acontecendo, e é de suma importância que a gente saiba o que está ocorrendo, que a gente se debruce sobre esses temas, porque isso vai fazer a diferença nos próximos dias. Pessoas que estão ali capacitadas, que estão preparadas, elas conseguem se sobressair melhor a essas crises, a esses momentos de dificuldade. Infelizmente, pessoas que se deixam ir pela fumaça, você sabe que não tem um futuro muito legal, não tem um futuro muito bacana. Então, vamos nos atentar, vamos fazer diferente. Se ocorrer essa segunda onda de coronavírus no Brasil, que a gente esteja mais preparado, que a gente se cuide mais. Porque, como disse um infectologista hoje de manhã em entrevista à CNN Brasil, talvez a expertise dos médicos estejam mais afiadas, talvez a gente tenha um reforço bélico de medicamentos que no começo da primeira onda você tinha uma dúvida sobre se eles poderiam ajudar ou não. Talvez agora, com essa criação de material científico por parte dos médicos, a gente consiga encontrar aí combinações que vão nos ajudar. É um reforço bélico nessa luta, né? É um reforço bélico contra esse inimigo que é o coronavírus, não é? E a gente tem que se cuidar, mas em partes pela nossa família, porque infelizmente quem pode se resguardar deve se resguardar, mas grande parte das pessoas não consegue, porque se ficar dentro de casa suas famílias vão morrer de fome. Então, se cuide, use máscara, faça uso do álcool em gel, lave as mãos, tenha ali um distanciamento social quando necessário, quando possível, né? Necessário mas quando possível, tente manter o seu isolamento social, porque é preferível que você esteja com a sua família, mesmo com as dificuldades que a gente tem, do que infelizmente você cair aí adoentado e deixar a sua família desamparada. A gente também tem que se preocupar, a gente também tem que se cuidar para proteger os profissionais de saúde. Esse infectologista ele falou uma coisa muito interessante. As nossas equipes médicas, que são verdadeiros heróis, os médicos são verdadeiros heróis, os enfermeiros são verdadeiros heróis, os bombeiros, os paramédicos são verdadeiros. A gente teve na nossa sociedade pessoas que foram heróis, profissionais que saíram, não retrocederam frente a essa crise, eles foram para a linha de frente, eles deram a vida em prol de ajudar as pessoas, e a gente tem que se resguardar agora para dar o mínimo de conforto para essas pessoas. O staff da área de saúde, o infectologista, ele falou uma coisa super real. As pessoas, os médicos, os enfermeiros, as equipes, elas estão cansadas. Não cansaço de preguiça, de não querer trabalhar e tudo, mas elas se entregaram de um jeito durante a primeira onda de coronavírus que muitas das vezes não tiveram tempo nem de enterrar os seus colegas de trabalho. Médicos, enfermeiros que vieram a padecer ali. No Hospital Cidade Tiradentes teve um caso de uma enfermeira que ela morreu trabalhando. Então a gente tem que se cuidar em respeito a esse sacrifício. A gente não pode meter o louco agora como a gente viu na Europa. Tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem uma consequência, tudo na vida tem um resultado, causa e efeito. A gente não pode de maneira alguma esmurecer agora nessa vigilância. A gente tem que dar tempo para que as equipes médicas se regenerem, para que os médicos que estavam na linha de frente, pessoas tops, extremamente qualificadas, tenham tempo de colocar o conhecimento tácito dela, o que elas aprenderam ali na linha de frente, quais são os cuidados na linha de frente que resolveram verdadeiramente o quadro das pessoas, ajudaram, atenuaram ali a crise em documento, porque às vezes muitos médicos não têm tempo de fazer isso, de fazer essas anotações, de fomentar esse quadro de ciência, desses artigos científicos. E é exatamente este momento que a gente tem que dar aí um gás para essas pessoas, para eles descansarem, para eles conseguirem repor suas energias
para eles conseguirem aí ter o seu luto, porque infelizmente a gente teve um tempo muito complicado de quase saturação do sistema de saúde como um todo. Então, se não fossem os plantonistas, se não fossem os intensivistas, se não fossem os enfermeiros, se não fossem os médicos do modo geral, se não fossem todas as pessoas ligadas à área de saúde, a gente teria um verdadeiro caos. E não é. Os heróis aqui não usam terno e gravata. Eles não usam terno e gravata. Os heróis aqui usam farda. Os heróis aqui usam jaleco. Os heróis aqui usam. Eles não são políticos. Na verdade, os políticos complicaram muito mais essa crise. Então a gente tem que valorizar os verdadeiros heróis. Então é por isso, é o apelo que eu faço. Se cuide. Para dar tempo às nossas brigadas médicas, os profissionais da área de saúde. Tem um tempo hábil de se recompor. E se tiver que encarar uma segunda crise, eles vão bem descansado. Eles vão com não o cansaço físico, mas o cansaço mental. A gente teve infelizmente, na Europa, a gente recebeu áudio de pessoas que ali estavam realmente estafadas mentalmente. Por estar no plantão, fazer das tripas coração e não aguentarem perder mais pessoas. Profissionais da área da saúde estarem totalmente saturados disso. É uma crise tremenda. O psicológico das pessoas ainda está abalado, então a gente que tem uma capacidade a mais cognitiva, uma capacidade mais de entendimento do que está ocorrendo, a gente tem que se preparar, a gente tem que fomentar falar para as pessoas saírem dessa fumaça, porque a situação é extremamente grave. Então, infelizmente, essa mensagem que eu tenho para passar para vocês no dia de domingo. Eu queria estar passando um tema bem mais leve, um tema de dar risada, mas de ter atenção, de se preparar. Eu não sei qual é o seu credo, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a sua espiritualidade, mas tenha fé, tenha bons pensamentos. Tudo isso que a gente está vivendo é para a gente crescer enquanto humanidade. Aquele espírito de solidariedade, aquele espírito de amor que ficou lá no passado, na primeira onda e tal, as pessoas estão esquecendo isso. Isso é de suma importância, a gente tem que se cuidar. Todo esse paradigma que a gente vive hoje devido ao coronavírus é para nos ensinar que o ser humano ele é inteligente, mas ele faz parte da natureza, ele não é a mais que a natureza. Um simples vírus consegue colocar de joelho uma sociedade do modo geral do globo. Pessoas com superpotências tiveram que se trancar, tiveram que parar por conta de um bicho que é microscópico. Então você vê o quanto a nossa humanidade é insignificante no meio da natureza, quanto o modo que a gente vive é insignificante perante o universo. Então eu não sei qual é a sua religião, não sei qual é o seu credo, mas vamos ter esses ensinamentos como uma oportunidade de reflexão sobre as nossas atitudes, sobre o que a gente considera como importante, sobre o que a gente considera como vital, entendeu? Então é só assim que eu acho que a gente vai conseguir sair dessa. Se as pessoas meterem o louco, se as pessoas não conseguirem entender que é essa mensagem, essa reflexão que a gente tem que fazer, infelizmente a gente vai estar fadado aí não só segundas, como terceiras, como quarta ondas. E o que mais me preocupa, o que mais me assusta, a mutação do vírus. Se esse vírus mutar para algo pior, a gente está em sérios problemas. E é isso que a gente tem que se preparar agora. Tá bom, pessoal? Meu muito obrigado. Fica todo mundo com Deus. Um bom final de domingo, uma boa semana. Vamos aí esperar, vamos aí observar, ficar atentos. Não vamos de forma alguma deixar novamente ser politizado essa briga, essa crise, entendeu? Isso faz muito mal. Independentemente de qual for a sua ideologia partidária, a sua opção política, o nome que você escolha, o nome que você fomente, mas vamos atentar. Vamos fazer o bom debate, o debate de ideias. Vamos fazer aí o questionamento de ideias. Não cair para politização barata, porque isso é ridículo. Isso faz sim diferença negativa na vida das pessoas. Meu muito obrigado, fica todo mundo com Deus. E é isso aí. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. E é isso aí, vamos a cada dia tentando melhorar aí a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio. E vamos se preparar, pessoal. Fé, vamos ter fé que a gente vai sair dessa. Tá bom? Meu muito obrigado, fica todo mundo com Deus.